Olá, estamos de volta para mais um Papo de Redação, trazendo para você um resumo, uma conversa sobre os principais assuntos dessa semana que dominaram tanto na política quanto na economia. E essa semana foi muito quente. Mas antes da gente entrar nos assuntos, gostaria de mostrar onde a gente está e com quem a gente vai conversar hoje. Vamos falar com os jornalistas Andrei Meirelles, Helena Chagas e Sheila Damorim. Nós estamos hoje estacionados em frente à Torre Digital, que tem algumas curiosidades. É um ponto turístico de Brasília, foi o último projeto do Oscar Niemeyer e tem 120 metros de altura e daqui também você vê a cidade inteira. E qualquer ponto da cidade você consegue ver a Torre Digital. Por isso escolhemos hoje estar aqui, apesar do dia chuvoso, nós escolhemos estar aqui para mostrar um pouco dessa beleza que é a Torre Digital. Bom, mas vamos aos assuntos que essa semana começaram de forma muito quente, que foi no domingo, né, com as manifestações. Andrei, como é que você encarou assim, essas manifestações do domingo? Dessa vez, ao contrário de 2013, que era uma coisa difusa, aquela contra tudo, contra todos, dessa coisa foi muito focada, né? Foi em relação ao governo da Dilma, da presidente Dilma, em relação ao PT e a todos os envolvidos nesse escândalo do Petrolão. Então, o recado foi muito mais claro. E as respostas também terão que ser mais claras, porque esse pessoal não vai sair da rua enquanto não avançar, não tiver umas respostas em relação a essas reivindicações. A resposta inicialmente foi o pacote anticorrupção. Mas será que é suficiente? Então, né? Isso que a gente imagina, né? Além da manifestação, você teve essa semana também a pesquisa do Datafolha, né? Que de certa forma ela confirma a grande insatisfação, né? Você tem 62% das pessoas dizendo que o governo é ruim ou péssimo, 13% bom ou ótimo. Pesquisa é pesquisa, retrato de momento, pode mudar, mas essa aí tem dados muito preocupantes, né? Como a queda da popularidade do governo em setores onde ele sempre teve uma posição muito sólida, né? Como as pessoas que ganham de 2 a 5 salários mínimos. Quer dizer, quebra toda aquela ideia de que a elite branca que está para a rua e o pobre não. E é um a pesquisa mostrou. As manifestações deixaram claro. O grito pode ter sido fora Dilma, impeachment, mas o recado foi para todos os poderes. Então, assim, o Estado brasileiro ficou claro que ele precisa se reinventar. A população estava na rua com raiva por causa das denúncias de corrupção na Petrobras, mas por conta da inflação, por conta de reajustes salariais abaixo da inflação. Então, assim, a pauta é muito extensa e tem recado para os 3 poderes, entendeu? Pois é, e aí qual a saída? É um motivo só que leva a pessoa para a rua, né? É sempre uma conjunção de fatores, né? Eu acho que a corrupção foi o cartaz, a indignação, talvez a gota d'água, o que ficou ali. Mas você, pela própria pesquisa do Datafolha, você vê que a insatisfação é profunda, né? Tem raízes mais profundas e tem que ser tratada dessa forma mais profunda. Essa insatisfação é o seguinte, ela não se limita, como andaram dizendo, a quem não votou contra a Dilma. Pelo contrário, os eleitores da Dilma estão decepcionados com ela. Porque ela prometeu coisa na campanha e não cumpriu. Vamos falar, claro, o estelionato eleitoral. Não é o primeiro presidente que comete estelionato eleitoral, mas ela cometeu o estelionato eleitoral. E o problema, eu acho que se configurou o pior cenário para a Dilma. Eu acho que quando ela ganhou a eleição, você tinha ali uma estratégia do Planalto de neutralizar as 2 batalhas. Não dava para combater 2 batalhas ao mesmo tempo, uma batalha na política e uma batalha na economia. Então eles tentaram neutralizar a economia, botaram um Levi, que agradava o mercado, para dar um recado firme de austeridade, contra correndo o risco até de perder uma parte da própria militância do PT. Perdeu, né? Só que aí que perdeu. Só que aí o que aconteceu? Para ela lutar a guerra na política. Só que agora a guerra na política embolou tudo, porque a pauta da economia passa pela política. E o Planalto não está com agilidade para conseguir administrar essa mistura, os assuntos se misturando, então eles estão com dificuldade. Acho que uma das consequências diretas, né, da manifestação e dessa perda de sustentação política da presidenta
eu acho que vai ser uma mudança na articulação política do Planalto, né? Que até já deu uma mudada, né, Sheila, com na economia que a gente viu aí, né? Essa semana, quem está fazendo a articulação política é o Levi, que é um economista, um tecnocrata, um acadêmico. E ele que está fazendo essa articulação política. A gente tem até trabalhado em cima disso. Por quê? Porque, aos poucos, quem apareceu nesse governo? Quem tem uma pauta para entregar para a Dilma, que é o que ela precisa gerar notícia positiva. Então, o Guilherme Afif Domingos, da Microempresa, conseguiu com uma agenda, que tem uma pauta, a reivindicação antiga do setor, que ele está tentando trabalhar para fazer mudanças para a microempresa. O Levi assumiu o comando, ele decidiu não deixar para ninguém e ele está indo direto, negocia com o Eduardo Cunha, negocia com o parlamentar, com quem for preciso. Agora, e o Nelson Barbosa cuida das concessões. Então, assim, esses três assumiram o lugar do mercadante do articulação política formal do Planalto parece que está meio escanteada. Porque, além desses três que estão na linha de frente, quer dizer, o Levi é o rosto do ajuste, é a cara do ajuste, os outros ministros também, da área econômica, mas eles estão tendo a ajuda de ministros de outras pastas políticos, como o Jacques Wagner, o Aldo Rebelo, o Gilberto Kassab. Até o Gabas, da Previdência. Gabas, que estão trabalhando junto ao Congresso. São pessoas com muito trânsito, muita experiência no Congresso e estão dando esse suporte ao Levi. Agora, é esquisita a situação, né? Porque eles não têm cargo de articulação no Palácio. E os que têm cargo de articulação... Né, Andrei? Em reforma ministerial, embora a presidenta não use a palavra reforma, ela fala alterações pontuais, mas são inevitáveis, são né? Inevitáveis. Agora, tem uma coisa curiosa que é o seguinte, o Levi está tendo uma espécie de cursinho intensivo para aprender a fazer política. Os senadores estavam me falando que eles estão marcando reunião, vão marcar café da manhã, para ir lá, para ele conversar, etc. E acertar o seguinte, ele manda uma proposta para o Congresso e negocia lá com os senadores, com os políticos, e aí para eles mudaram alguma coisinha, para mostrar, sabe, ele está aprendendo isso. Foi a mesma tecnologia que usaram na correção do imposto de renda. Não, eles vão usar para várias outras coisas. Agora, esse é o inusitado, Andrei, porque antes o que acontecia? A equipe econômica fazia a apresentação das medidas, explicava tecnicamente para os parlamentares, né? E a articulação política entrava em campo para acertar. Os acertos normalmente eram a equipe econômica com a articulação política que tinha o termômetro do Congresso. Agora a articulação política real perdeu. E aí a equipe econômica resolveu assumir. Por quê? Porque o Levi sabe que ele está no jogo de tudo ou nada. O Levi não tem, ou ele faz, ou a opção dele vai ser sair do governo. Porque ele não tem um ajuste de meio termo. Ele empenhou o nome e toda a credibilidade que ele construiu na carreira dele em cima disso. Então, assim, ou ele vai conseguir realmente tirar alguma coisa, ou a situação dele vai ficar muito insustentável. E para piorar, ele tem muito medo, que eu já sei, de que o Brasil seja rebaixado na questão da situação de risco. Que, aliás, essa semana teve gente aqui fazendo medição, né? Já na semana passada, nos últimos 10 dias, a gente teve a Standard & Poor's e agora a gente teve a Fitch. Quer dizer, tudo bem, as agências estão aqui colhendo dados, conversando, mas o que é muito importante para essas agências é a tendência. Então, muitas vezes, você pode ter uma situação ruim agora, mas você vai ver que tudo está sendo trabalhado para, no médio e longo prazo, ser resolvido. E nisso o Levi é bom para convencer essas pessoas. Se ele perder isso por conta da crise com o Congresso, se houver uma percepção de que o Levi não tem respaldo mais para sinalizar essa tendência, aí ele pode ficar muito tudo passa, a gente hoje pode dizer que o destino do governo depende do Congresso aprovar esse ajuste fiscal. Não tem dúvida. E aí, qual é a chance do Congresso aprovar o ajuste fiscal? Eu acho que ela melhorou muito nos últimos dias, é um paradoxo a partir das manifestações, da impopularidade do governo, porque o que aconteceu? A presidenta Dilma se viu obrigada a recompor as relações com o PMDB. O PMDB comanda as duas casas do Congresso hoje, o Eduardo Cunha na Câmara, o Renan Calheiros no Senado. E Helena, mas ela não ficou muito refém do Eduardo Cunha na medida em que ela acabou demitindo o Cid Gomes naquela situação inusitada ela que todo mundo assistiu. Alternativa, minha gente? Qual é a alternativa dela? Brigar com o PMDB, não aprovar o ajuste e o país ser rebaixado? Ela não tem outra alternativa. Mas tem uma outra coisa aí, eu acho que ela não está... Essa recomposição com o PMDB, ela não conseguiu ainda. Eu acho que já demitiu... Quando ela demitiu o Cid Gomes, eu acho que foi um sinal ali inequívoco. Eles estão querendo muito mais. Então, a questão ali que eles estão falando é o seguinte, que o ajuste fiscal não é uma coisa para a Dilma. O ajuste fiscal é uma coisa... para o país. É para o país, mas o que eles estão falando é o seguinte, eles querem ser os interlocutores também do mercado financeiro. O Eduardo Cunha se diz, eu sou um homem do mercado.
sabe? Eu não vou botar fogo nessa coisa. Porque quem vai perder é o país. Sim, então, mas ele não vai botar sim, fogo, mas ele não vai ter botar o outro fogo. lado. E ao não botar fogo, ele mantém a presidenta Dilma numa situação com a cabeça para fora da água, não é? E evita o afogamento. Evita o né? afogamento. Então, uma nesse sentido, o destino depende disso e me parece que isso que o ajuste vai acabar sendo aprovado. Agora, gente, mas a gente tem que considerar uma todas as coisa, tem uma gente. coisa que vai atropelar. Eles são assim, trancos e mas barrancos o mais Congresso também está com a faca no pescoço. E o ajuste envolve medidas muito impopulares. Esse é o dilema dos parlamentares. Você está mexendo em seguro-desemprego, em abono salarial, em pensões. Vai ter mudança. Vai ter negociação. Mas Como o você Congresso faz isso? e para Alguma coisa eles têm que E sinalizar. para piorar a negociar, situação, vai ainda negociar, tem tem toda a questão da Lava Jato, que toda hora surge coisa. É mesmo, e que Andrei, o Congresso está todo... O Andrei sabe, o Andrei Tem coisa conhece, o Andrei conhece Lava Olha Jato. o imposto de Conta aí renda. pra Olha o gente. imposto de renda. A Dilma não admitia a correção. A E equipe aí, econômica deixa- não admitia. O Congresso queria uma coisa, a equipe outra, cada um cedeu 1 bilhão e chegaram no meio termo. Entendeu? Não, Mas assim, é. foi uma coisa Vai ter, claramente. vai ter O isso vai ser ajuste, feito com como a ajuste, equipe não econômica, tem a como a menor Dilma dúvida. precisava, é muito difícil ele sair. Mas Agora, eu acho alguma que essa- composição eles vão ter que Vai fazer. ter. Vão ter que fazer, mas porque tem a o questão da Congresso- Lava Jato, que é uma outra pressão. Que só põe mais fogo. Sim, porque se Muito são grande. medidas impopulares, que eles Sem têm que dúvida. assumir, e de repente tem uma Lava Jato, o que eles vão fazer? Eles vão optar por eles se saírem melhor diante da opinião pública ou agradar a Dilma. ou agradar a Dilma. E será que vai políticos acontecer os o que na Lava Jato, Os hein, políticos Andrei? ainda não entenderam essa operação Lava Jato. Porque Por todos quê? os escândalos no Brasil foram investigados por brasileiros, sabe? Que tinham dificuldade para receber informações lá de fora, aquela coisa, etc. Tá, Esse isso é verdade. escândalo é uma investigação internacional. Investigação internacional na Suíça, nos Estados Unidos, não sei o quê, e está super acelerado lá fora. Já identificaram mais de 300 contas, tem mais de 1,5 bilhão já bloqueado, e já tem aqui essas informações. Então, eles estão trabalhando numa perspectiva, olha, isso aí demora ainda a investigação 1 ano, 2 anos, 3 anos. A informação que eu tenho é a seguinte, não chega é no atual mandato do Procurador-Geral Rodrigo Janot que serão as denúncias. Que E acaba Até provavelmente- junho, né? setembro? É setembro, Acaba em mas eles estão querendo, antes do recesso de julho do Judiciário, que é pequeno, mas tem um recessinho, eles estão querendo que todas as denúncias estão lá. Estão trabalhando com essa coisa. Estão muito avançados, porque a grande parte da investigação que comprova, que dessas vezes, por exemplo, teve delator que chegou e disse o seguinte, olha o que eu depositei lá fora. Foi para a Suíça junto com os investigadores, entregou lá a lista, foi para tais offshore, que todo mundo achava seguro, né? Os políticos, as autoridades, os corruptos brasileiros achavam seguros, e a Suíça pagou... Soltou levou tudo. tudo. Até a lista do HSBC saiu. Gente, essa semana Sem passou. dúvida, quando sair isso aí, vai haver um terremoto Essa político, semana, né? esteve no Brasil o chefe do Ministério Público da Suíça. Assim, não é uma coisa assim normal que vinha sendo apresentada, né? E ele que disse que tinha mais de 300 contas É, já eles descobertas, tão né? lá na Só de frente. pessoas envolvidas na Lava Jato. Você imagina o que é isso? Tem muita gente dizendo aí que não tem conta lá fora e que já foi identificado. E que já tem. Muita Porque- gente importante aí que está falando isso, que não tem conta lá fora. já Isso, tá esse é identificado. um outro problema, porque assim, na hora em que você vê que o próprio PT deixa o Vacari cair na situação que ficou, que ele foi denunciado essa semana, é porque estão entregando os peixes para poder preservar uma coisa maior. É a sensação que eu tenho, eu estou errada. E há aí ainda uma série de empresários presos, delações premiadas, né? Esse Renato Duque, por exemplo, teve na CPI essa semana. Obviamente que o sujeito não ia fazer uma delação não premiada perante a CPI da Petrobras. Evidente que, mas pode ser que ele denuncie mais adiante que ele vai fazer uma delação premiada junto ao juiz. Né? Porque o que é o Ministério dele já Público. bloquearam 30 milhões de euros. Ele já está preso. Dele, As pessoas, preso. quando não tem mais nada a perder, elas mudam, né? Mas ponto no de caso vista- do Paulo Renato, do Duque, né, que foi para a CPI essa semana, no caso dele especificamente, ele já foi preso, já foi solto, já foi preso, e a informação que se tem é de que ele é muito fraco e que ele abriria o jogo a qualquer momento, porque ele ainda não fez a delação. Vamos aguardar. Essa situação E não tem tá como, todo mundo Cecília. muito Essa preocupado. situação não tem como não dar alguma coisa, porque atingiu o nosso cartão postal do mercado financeiro internacional, atingiu a Petrobras. Então, assim,
Não é o Brasil, não são os investidores brasileiros que foram prejudicados. As ações correm no mercado americano, que é muito rígido, tem regras mais severas, principalmente a apuração mais célere, como o André está falando. A SEC. Então, assim, alguma satisfação, as pessoas estão perdendo dinheiro, comparam a ação a R$50 e hoje está o preço que está, já perdeu mais de 80% do valor. Então, assim, alguma satisfação vai ter, alguma punição vai ter que ter. Então, por mais que a gente quisesse esconder alguma coisa, acho que a situação não dá. Você quer ver uma situação que está gravíssima nos bastidores? É do Zé Disseu. E toda hora aparece coisa, né? Está aparecendo coisa, está muita gente falando sobre coisas do Zé Disseu, está avançando muito. E dessa vez, ao contrário do Mensalão, no Mensalão teve até aquela teoria do domínio do fato, que ele era o comandante, etc. Não tinha umas provas assim. Não tinha provas. Agora tinha provas assim contra o Zé Disseu. Agora o Zé Disseu já vasculharam a vida dele aí fora, os negócios dele todos, etc. Já descobriram até que ele ganhou uma grana, dinheiro, enquanto ele estava na cadeia, né? Quer dizer, na cadeia, como na prisão, era prisão aberta, né? Diz que ele está muito arrasado, né? Estão dizendo, olha, cuidado que o Zé Disseu também está aí... Acaba abrindo a boca, né? Porque a pessoa acuada acaba virando uma situação. Às vezes são inevitáveis essas comparações, né? Entre esse Petrolão e o Mensalão. Uma delas é em torno do Vacari. O Delúbio foi um tesoureiro que matou no peito, e segurou a onda, foi parar na cadeia e hoje ele é até um ídolo entre os petistas por causa disso. É um sujeito de coragem. Será que o Vacari faz a mesma coisa? Não sei. Aí é que nós vamos saber. Agora, junte-se a isso tudo, ainda sai o documento da SECOM do Palácio, revelando situações que todo mundo já sabia, mas que... Enfim, agora oficializou e tornou, quer dizer, como é que é gasto o dinheiro da Presidência da República com os blogs, que seriam os soldados, né, que está no documento, quer dizer, como é que você viu isso, essa divulgação aí? Evidentemente que teve quem quisesse que isso fosse divulgado, né? Teve um jogo aí para divulgar. Eu achei engraçado que disseram o seguinte: criticaram a Helena Chagas. Eu acho que eles o maior elogio a Helena Chagas. Ele disse que ela colocou um critério profissional enquanto foi lá ministra. Obrigada, amigo. Você é um companheiro, André. Não, é verdade, porque é uma confissão até de crime, gente. Porque o que acontece é o seguinte: você tem que ter critérios impessoais, você tem uma série de regras. E já o Ministério Público já vai investigar. Nós sabemos que o Ministério Público já foi pedido para o Ministério Público investigar. Então... eu não queria ficar falando desse assunto muito, que eu fui ocupante desse cargo, né, no governo. Agora, tem duas coisas aí que a gente pode falar teoricamente. Você responsabilizar a comunicação de governo pela crise é uma avaliação muito... primária, digamos, não é? Terceira, né? A comunicação tem que ter fatos para comunicar. As pessoas não foram para a rua porque não houve comunicação. Foram porque tem um grande escândalo na Petrobras, né? E que a comunicação não conseguiria esconder e nem dizer que não existe. Então, isso aí já é uma avaliação errada, né? Agora, a questão também é que também é um pouco primário você achar que você convence as pessoas e você supera a crise com publicidade. Isso não existe também. Claro. Você tem que convencer as pessoas. O governo tem que ter a sua narrativa, ele tem que se comunicar com a sociedade. Agora, não adianta, por melhor que seja a publicidade, por mais competente que seja, você não convence ninguém. O brasileiro é inteligente. Fica o efeito as pessoas percebem as coisas. Então você tem que convencer as pessoas com razões concretas. Muitas delas que falam ao bolso delas, né? Como é que você conversa? A presidente pede paciência, mas as pessoas estão indo no supermercado, as coisas estão subindo, o salário não está dando, então... O negócio da Petrobras, até hoje o governo ainda não explicou direito, assim, pediu desculpa, disse, olha, os partidos governistas, eles não reconheceram o escândalo desse tamanho. Está tudo provado. E o governo, não, são pessoas, ou não sei o quê. Só que o Vacari, segundo todas essas pessoas, sabia e participava, dizia pra cá, é pra cá, é pra cá. O Vacari sabia, mas será que todo mundo sabia? Que todos os candidatos que receberam a doação sabiam? Eu não sei, mas... Mas fechar o olho também, às vezes, pode ser configurado crime, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que aí o Ministério Público está indo no caminho para... Enfim... enganou alguém, ele não estaria tão respaldado como está agora, né? Bom, gente, a conversa está ótima, mas eu acho que esse assunto nós vamos ter um terceiro capítulo na semana que vem, porque a semana próxima promete ainda mais tumulto e mais confusão nessa área política. A gente viu que já está bem difícil.
Agradeço a você por ter nos assistido até agora e semana que vem a gente volta com mais um Papo de Redação. Até lá!